Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Tenho a alegria hoje de receber um grande amigo, César Meirelles. O César é Managing Partner da Talent Log. César que está voltando de uma viagem do exterior, ele sempre ativo, sempre antenado com aquilo que está acontecendo no mundo, principalmente envolvendo a logística, operadores logísticos, transporte. Eu tenho a honra hoje de conseguir o espaço na agenda e poder bater um papo muito especial com esse meu amigo. César, obrigado por ter aceito o convite, você que está aí desfazendo as malas ainda e gentilmente atendeu o meu convite. Seja bem-vindo ao programa. Meu amigo, muito obrigado. Olá a todos. É um prazer enorme. Saiba que a honra é minha. Eu queria, antes de mais nada, lhe agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui. Agradecer a sua equipe, como sempre, muito profissional e que coordenou isso de uma forma tão brilhantemente para estarmos aqui hoje. Muito obrigado. O amigo sabe que em 2010 eu dei uma virada de chave na minha vida. Eu decidi sair do segmento de logística, mas pela minha felicidade a logística nunca saiu de mim, pelos amigos que eu estabeleci, por tudo aquilo que eu conquistei na minha vida graças à logística. Então eu tenho assim uma gratidão enorme quando se fala de logística, de transporte, intermodalidade, multimodalidade, infraestrutura, porque eu vivi a minha vida inteira envolvido com essas discussões. E receber o amigo aqui me traz boas recordações do tempo que eu atuava de uma maneira bem ativa na área de logística. E você, a história do amigo, parecida com a minha, se confunde um pouco com a logística. Nosso telespectador conhecer um pouco, César, a tua história com a logística, aquilo que você já realizou, aquilo que você já conquistou, as lutas que você lutou em prol da logística. Se puder compartilhar com o nosso telespectador, por favor. Muito obrigado, Luciano, e graças à sua história, né, e tudo aquilo que você se dedicou e se doou à logística, ela não sai de você. Isso é um benefício para o setor e um privilégio para todos nós, mesmo porque você termina abrindo um canal extremamente importante para que nós, profissionais de logística, possamos estar aqui para discutir e tratar desses assuntos, que são universais, né? Ao mesmo tempo estão muito presentes na realidade de um país tão plural, né? Continentalmente, né, estruturado, né? E as particularidades desse país demandam soluções específicas, né? Então, quando falamos de Brasil, de que Brasil nós estamos falando, né? Nós temos um Brasil da região norte que demanda desafios e demanda soluções específicas para a região norte. Quando nós tratamos da região nordeste, centro-oeste, sudeste e a região sul, cada região dessa traz uma particularidade. E, por assim ser, traz uma solução, né, ou traz soluções específicas. Agora, é muito importante compreender sempre que logística é um fator de conectividade, é um fator de integração. Então, falar de logística é importante que a gente tenha o conceito de um país integrado. E isso nós já conversamos também algumas vezes, e que para um país é preciso ter planos de Estado, planejamento de Estado e não de governo, porque você fica com um horizonte reduzido. Então o amigo mencionou que eu estou vindo agora de uma viagem, estive nos Emirados Árabes, antes estive em Portugal, e todo esse esforço de abrir novas fronteiras é para buscar efetivamente inspirarmos-nos em exemplos, inspirarmos-nos em novas práticas para que a gente possa compartilhar e realizar essa troca. O benchmark é fundamental, né? Então, acho que da minha experiência de logística, eu poderia lhe dizer que me inspirei muito, não só nos grandes líderes, naqueles que trouxeram essa experiência na nossa frente, né? Fizeram esse trabalho já antes de nós e nos trouxeram essa luz, né? Esse caminho, e assim a gente vem reproduzindo ao longo desse tempo. Agora, o amigo é um apaixonado pela logística. De onde nasceu essa paixão? Quando que você identificou esse amor claro que você tem pelo segmento logística, César? Muito obrigado por trazer esse assunto à mesa, Luciano. Mas eu acho que, já que eu mencionei liderança,
eu tive um líder importantíssimo na minha vida. Eu acho que todos nós temos, né, os nossos líderes âncoras, aqueles que nos inspiraram. E eu gosto muito de falar bem das pessoas e citar o nome, né? Então, o Normélio Moura Costa foi meu presidente na Caraíba Metais, hoje Paranapanema, e ali a gente costumava dizer que ele era um líder estadista, exatamente pela forma, pela maneira com que ele tratava não só a organização, a corporação, como também trazia as pessoas. Ele falava, a palavra que ele mais falava ao longo da vida era pessoas, né? Então ele sabia equilibrar bem isso. Então nos permitia desenvolver o nosso trabalho de forma livre e ao mesmo tempo sempre com um foco em planejamento e em resultado. Então esse foi um primeiro ponto que me parece bem importante. Penso eu também que a dedicação pelo estudo, né, essa é eu acho que já que nós estamos diante certamente de muitos jovens, né, o estudo e essa dedicação à amplitude do estudo faz-se necessário. Eu sou filho de classe média, sou filho de uma professora, sou filho de um funcionário do Banco do Brasil, e que em minha casa a realidade entre trazer o estudo, trazer a dedicação ao trabalho e a dedicação a valores e a questões de princípio eram as cláusulas pétreas dentro do nosso dia a dia familiar, né? E vi meu pai, como ainda criança e jovem, meu pai ele foi presidente do Conselho Nacional de Petróleo e minha mãe era professora, né, de letras vernáculas, imagine. Então uma mulher que falava 5 idiomas à época, né, tornou-se a única diretora de um banco secular, né? Então, quer dizer, isso que eu estou dizendo, vindo de uma família de classe média do Nordeste, significava dizer estudo, 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 estudo. Quer dizer, então isso se tornou uma plataforma, né, de todos nós. Então, também foi uma questão muito importante. E eu costumo dizer, citando aqui o poeta mineiro Rubem Alves, ele dizia que o mais importante da vida é levar os seus olhos para passear. Então eu acho que essa visão, agora você está indo aos Estados Unidos, que você me falou agora no final do ano, ampliar mais ainda esse espectro maravilhoso que você já tem, quer dizer, quanto mais viajamos, quanto mais extrapolamos nossas fronteiras, mais ainda nós enxergamos aquilo que estão fazendo de melhor e trazer essas referências, esses benchmarks para o nosso processo de melhoria contínua, eu acho que é um caminho que nos irriga, que nos nutre. A paixão vem junto. O amigo é um apaixonado e, sobretudo, um defensor do segmento logístico, né? Você sempre envolvido com discussões relevantes para contribuir no desenvolvimento, principalmente quando se fala de intermodalidade e multimodalidade, né? Acho que ainda, quando se fala em logística, muito se fala, pouco se entende, o segmento é razoavelmente novo e se mistura um pouquinho com armazém, com logística, com transporte. Eu acho que você tem um papel importante, um legado, César, é que você sempre trabalhou em trazer o entendimento de fato o que significa, o que representa a logística. Você entende que você deixa esse legado nessa tua história tão brilhante que você tem construído ao lado do segmento logístico? Muito obrigado, Luciano. Veja bem, eu falava do início da minha profissão na indústria, né, e depois eu tive durante 3 anos no governo do estado da Bahia. É muito importante, eu acho que foi muito importante, quando eu cheguei na indústria, ali, ainda como um aluno e ainda como um profissional em formação, eu tive a sorte de cair num modelo tipo uma trading company. E o que viria a ser um operador logístico nos tempos atuais, né? Na verdade, foi um aprendizado no campo do transporte, nos seus vários modais. Ali nós contratávamos fretes internacionais, rodovia, ferrovia, transporte rodoviário, ferroviário, aéreo. Quer dizer, já era o início de uma provocação e que desde cedo ficou muito claro que o entendimento efetivamente dessa matéria, ele tem que ser um entendimento de conectividade, de integração. Num país com dimensões tão extensas como é o nosso país, a integração faz-se mister. É impossível nós desenvolvermos a economia, é impossível nós integrarmos as nossas regiões, os nossos estados e a nossa economia, que é uma economia plural,
sem termos em mente efetivamente a integração modal. Nós estamos falando de um litoral de 8.000 quilômetros lineares, né? 8.000 quilômetros de costa. Nós estamos falando de um país de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Quer dizer, é um país que tem uma dimensão muito ampla e que não pode continuar apenas estruturado no modal rodoviário. Foi importante? Foi, porque o modal rodoviário significou integração e crescimento para o interior de forma célere a um custo capaz que o país tinha para desenvolver. E era a época também que atraíamos a indústria de base. Agora, com um país hoje, com a robustez do agronegócio que temos, e a ferrovia efetivamente é o modal de escoamento dessa produção, quer seja pelo Arco Norte, quer seja pelos portos da região Nordeste, e eu me refiro a portos da Bahia, portos de Pernambuco, portos do Ceará e do Maranhão, quer seja também pelos portos do Sudeste, que sempre foram líderes nessa função. Agora, a cabotagem certamente precisa ser estimulada para essa integração tão fundamental. César, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o César Meirelles. O César é Manager Partner da Talent Log. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o César Meirelles. O César é Manager Partner da Talent Log. César, falamos no primeiro bloco sobre a tua paixão, né? Sobre a tua luta em prol do segmento logístico. E para que não fique apenas no discurso, né? Você tem duas iniciativas que marcaram literalmente o segmento logístico no Brasil. Você criou a Talent Log em 2007 e criou a ABOL em 2012. Primeira pergunta que eu lhe faço em relação a essas duas iniciativas. Quando é que surgiu a ideia de se criar essas duas organizações? E segundo, com qual objetivo e como ela tem, pela terceira questão, como é que elas têm contribuído nessa tua missão que é disseminar e trazer discussões sadias para o segmento logístico no Brasil? Luciano, uma vez mais, muito obrigado pelo espaço de poder retratar e explicar essa trajetória, né? Bom, a Talent Log ela é fruto das experiências anteriores, né? Como eu mencionava, eu passei pela indústria, foi uma experiência fabulosa na indústria petroquímica e na indústria do cobre. Eu digo fabulosa pela experiência e pelo aprendizado que tive, né? Uma experiência inclusive de trader, além de operador e logístico, mas de trader, fazendo uma ação comercial na América Latina. E o período do governo do Estado, entendendo melhor a macroeconomia e como as cadeias produtivas elas se interligavam através da logística, a importância da logística para todo esse setor. Ao sair do governo do Estado da Bahia, e aí é importante mencionar um pouquinho sobre a visão acadêmica, eu sou formado em administração, com pós-graduação em marketing em Recife, né, na Universidade de Pernambuco, e durante esse período do governo do Estado da Bahia eu fiz um mestrado em administração. Naquele momento foi muito importante entender também a importância de fazer não só o aprendizado que vinha sendo angariado e obtido, mas também a importância de replicar, a importância de transferir esse conhecimento, né? Pós governo do Estado da Bahia, eu entro em operadores logísticos. E o primeiro operador logístico que eu iniciei foi no ano 2000, na Colômbia Nordeste, numa CLIA hoje, antes era uma estação
aduaneira de interior, e a partir daí eu vim para o Grupo Lachman, né, sendo diretor da Integral. Veja, o amigo, que foram conexões dentro da cadeia logística de valor que se fizeram complementar e importantes nessa visão macro, né? E do Grupo Integral, eu agradeço sempre, né, a Santos Brasil a oportunidade que me deu de fazer a construção num projeto BOT, Build, Operate and Transfer, né, projeto Turnkey, do terminal de veículos, né, da Santos Brasil na margem esquerda, que foi uma experiência fabulosa, né, um aprendizado muito grande, porque além de operar, eu tive a graça de fazer uma construção de um projeto tão importante, não só para o Estado de São Paulo, mas dos estados vizinhos, bem como para o país, o desenvolvimento do país numa área tão importante para a gente quanto essa. Cada vez mais esses conhecimentos, eles vinham montando esse lego de compreensão para entender que, de fato, logística integrada é um pleonasmo. Não há como desenvolver essa logística de forma fragmentada, sobretudo como conversávamos no primeiro bloco, de um país tão plural, né? Então, o da Santos Brasil, ali eu entendia que era importante desenvolver projetos de uma forma mais adensada, mais aprofundada. Foi quando fundei a Talent Log, em 2007, e iniciei atuando em projetos bem específicos, e aí no Grupo TPC, implantando operações logísticas em vários estados da federação, desde a região sul até a região norte, a região sudeste. A partir daí, tive uma participação na Multilog, lá em Santa Catarina, depois na Catunácio, um dos maiores operadores logísticos belga, que atua muito na área petroquímica, tá certo? E, creio eu, por força dessa visão pluralizada, atuante, né, na logística, 16 operadores logísticos resolvem estruturar e fundar a ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, no ano de 2012. Muito levados por uma insegurança jurídica, por ausência de marco regulatório, por ausência de compreensão de uma definição que clareasse bem o espectro de atuação do operador logístico e fazendo um cotejamento com o que era a realidade do 3PL, Third Party Logistics Provider, como é efetivamente conhecido mundialmente o operador logístico. Ali fez-se necessário a criação de uma entidade, de uma instituição, para que nós estruturássemos o operador logístico numa visão muito mais pragmática, muito mais estruturada e específica, para que os stakeholders, de uma maneira ampla, conhecessem bem esse setor. E aí eu me refiro, imagine o salto qualitativo, Luciano, para uma Anvisa, por exemplo. Compreender e conhecer bem o que é o operador logístico, sabendo diferenciá-lo do que é apenas um transportador, não desmerecendo o apenas transportador, mas a atividade singular do transportador, a atividade singular da armazenagem, a atividade singular das operações in-house, né, de gestão de estoque, uma operação singular de um transportador ferroviário, ou de um operador de cabotagem, ou um operador de transporte aéreo, e por aí segue. Ou seja, nossa atividade, desde sempre, precisa ter esse esclarecimento. Qual é o escopo de ações e de atividade de um operador logístico? A partir dali, Luciano, nós e telespectadores, nós tivemos um trabalho de esclarecimento, fizemos muitos estudos. Volto aqui a trazer para a mesa a necessidade do estudo. Buscamos os benchmarks internacionais. Viajamos para a Argentina e vimos que na Argentina tinha uma experiência na CEDOL, e hoje fazem parte da ALALOG, todos nós fazemos parte da ALALOG, Associação Latino-Americana de Logística, da qual eu sou o vice-presidente, e filiamos a ABOL e hoje filiamos o Brasil Export, um fórum permanente de discussões nesse campo da logística mais vasto, mais extenso, tá certo? E viajamos para a Alemanha, viajamos para a Holanda, Bélgica, outros países, na busca desse entendimento. E aquela visão do benchmark. Vamos buscar o que de fato é uma boa referência, vamos trazer, tropicalizá-la,
né? E fazer com que toda essa experiência ela ganhe um direcionamento de fácil entendimento. Eu acho que a gente precisa buscar mais isso, sabe, Luciano? Trazer conhecimentos mais fáceis de compreensão. Aliás, o mundo corporativo, falando inclusive do mundo digital, que nós temos aí fronteiras a transpor e traz tanta nomenclatura, tanto conhecimento novo, mas vamos trazê-lo de forma a simplificar, de trazer mais fácil a compreensão, o fácil entendimento, para que isso possa ser compartilhado com todos. Agora, César, você é uma referência hoje quando se fala em logística, né? Quer seja pela tua história, quer seja pela tua paixão, quer seja principalmente pela tua integridade. Muito obrigado. E eu vejo que, não é nessa conversa, mas nas conversas que a gente tem tido, o papel importante da base familiar para que a gente possa entender quem nós somos hoje. E você sempre reconheceu e sempre teve um coração grato em relação à base familiar que você veio, né? Que acabou, de alguma maneira, positivamente, formando a integridade que o Meirelles carrega na sua trajetória, né? Você não discute valores, né? Você não abre mão de valores. Eu acho que esse legado que você deixa também num segmento até então desarticulado, pouco profissional, eu acho que você deixa também esse teu tempero da integridade para que, de fato, os operadores logísticos passassem a ser vistos com mais integridade do que até então, eventualmente, teriam alguma distorção. Como é que você vê essa tua marca de uma pessoa íntegra, que não abre mão de valores, que continua lutando por tudo aquilo que você acredita? Primeiro eu quero agradecer me encontrar com pessoas tão generosas a seu exemplo. Você é uma pessoa muito generosa, né? Muito gentil, e penso que, de fato, a questão familiar, como eu me referia, de educação, valores e princípios e sucesso, nunca esteve atrelado à questão financeira. Nunca, nunca. Sempre atrelado ao regozijo, ao reconhecimento da profissão, daquilo que você fazia e aquilo que você transferia. Cora Coralina, poeta goiana, dizia: felizes são aqueles que aprendem, sabem, né, e transferem o que aprendem e sabem, né? Então isso é muito importante, eu sempre tive isso em mente. Até digo que o mestrado que fiz, ainda que buscasse conhecimento, eu tinha certeza que eu teria mais prazer ainda em transferir, né? E assim o faço e vejo com muita alegria e me sinto honrado e agradecido ver nossos ex-alunos, os nossos ex-colaboradores, hoje empresários, executivos, aqui no exterior, né? Fico muito feliz quando um CEO de uma empresa nos Estados Unidos me liga e foi meu ex-aluno, né? Então isso são coisas importantes. Eu acho que então essa questão familiar foi fundamental, mas me inspirar em pessoas de valor. Eu acho que quando nós selecionamos quem são os nossos líderes, com quem queremos estar, né? Hoje a web, a rede e o mundo digital permite que você esteja em qualquer grupo, né? Agora, priorizar esses grupos com pessoas de valor, isso faz uma diferença enorme, né? Mostrar a economia, mostrar as cadeias produtivas, mostrar ao poder público o valor e a importância de um operador logístico para o desenvolvimento econômico, para a geração de renda, para a geração de empregos. Isso é fundamental. Hoje se fala muito em ESG, né? Em ambiental, social e de governança. Nós temos esse compromisso importante a desenvolver na inclusão social, na melhor governança, com compliance e, é claro, no cuidado do planeta, que temos nossos filhos e netos a legar isso e temos um compromisso muito grande, correto, Luciano? César, prazerzaço ter recebido o amigo aqui no nosso programa. Continue tendo a minha admiração, meu respeito, meu incentivo, a minha parceria naquilo que o amigo ainda for, e tem muita coisa para produzir, tenho certeza disso. Eu acho que o legado ele vai sendo construído e tenho certeza de que lá na frente o amigo vai ser lembrado positivamente como alguém que fez diferença aí, não só nas empresas, mas também na vida das pessoas. Obrigado por ter aceito o convite e ter hoje me ajudado a fazer um programa tão especial como o programa da Prime desse dia. Muito obrigado. Eu só sou agradecimento. Muito obrigado.
Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no programa da Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.